surge na Inglaterra um cara chamado Jeremy Bentham. E um século depois, também na Inglaterra, um outro cara chamado John Stuart Mill. Esses dois caras, é gozado, esses caras eu já ouvi muito menos. É porque a filosofia anglo-saxônica não nos é familiar no Brasil, porque a nossa universidade tem tradição europeia, em particular francesa. Então, a filosofia anglo-saxônica não é conhecida aqui. Mas nos Estados Unidos, Bentham e Mill são mais famosos do que Maquiavel. Então, o que esses caras vão dizer? Eles vão dizer o seguinte, que nesse acordo entre os homens, que é a moral moderna, a moral de Maquiavel é uma moral egoísta e asquerosa. E que o homem age bem quando produz um efeito, e nesse sentido Maquiavel tem razão, o valor da ação está no efeito que a ação produz. Mas o bom efeito não é o aumento do poder de quem age, pragmatismo. O bom efeito é a alegria do maior número de afetados por aquela ação. E vão chamar isso de utilitarismo. Portanto, qual é a ideia central do utilitarismo? O valor de uma ação, o valor moral de uma ação, não está na ação. Está no efeito da ação. Mas o bom efeito da ação é a alegria do maior número de afetados por essa ação. Moral utilitarista. Moral do mundo corporativo. Quando eu dou palestra nas empresas, às vezes eles nem esperam eu sair e passam uma ficha. Essa ficha diz lá ótimo, bom, regular ou péssimo. E o valor da minha palestra é o que as pessoas disseram da minha palestra. É a alegria do maior número. Sabe, você poderia perguntar, por que o valor da tua aula não está na tua aula? Independentemente de gostarem ou não gostarem. A tua preocupação é boa, afinal de contas, se eu tiver um auditório de idiotas, a boa palestra é uma palestra idiota, né? Então, por que a aula não vale pela aula? Porque para a aula valer pela aula, seria preciso um gabarito absoluto de aula, transcendente, indiscutível. Mundo das ideias de Platão. Como nunca ninguém achou o gabarito de Platão, eu tenho que resolver a coisa aqui mesmo. Eu não tenho o modelo da aula ideal. Então, o valor da aula não pode ser dado pela aula. Tem que ser dado pelas consequências. Para Maquiavel, o poder do professor. Para os utilitaristas, a alegria do aluno. Você olha e percebe que o utilitarismo é a moral da responsabilidade social do mundo contemporâneo. A empresa não tem só que obter lucro. Ela tem que alegrar o maior número na sociedade. Moral da responsabilidade social. Tem origem no século XVIII, você imagina. Aí você diria, legal, professor, já encontramos então a solução. Podemos ir embora, não é? É, mais ou menos. Ah, mas o utilitarismo tem problemas? Muitos problemas. O primeiro problema óbvio, é o que fazer com a minoria. Eu alegro o maior número e o menor número. Hein, Garibão? E o menor número? Você olha para mim e diz, o menor número que se foda, pô. Já alegrei o maior número, o menor número que se lixe. Foi assim que mataram 6 milhões de judeus. De boa. O maior número aplaudiu. 6 milhões é o menor número. Como é o menor número, não importa. Se eu matar, é até melhor, porque o maior número fica ainda maior. Percebeu? Não deve estar legal, né? Um segundo problema do consequencialismo, ele é óbvio também. Uma ação produz efeito. Claro, o teu contentamento aqui. Mas você concorda comigo que a minha aula vai produzir efeitos fora daqui? Primeiro porque você pode chegar em casa e comentar. Mas você não precisa nem comentar, porque a minha aula, por mais insignificante que tenha sido, vai fazer parte do teu repertório. Então, de uma certa maneira, a minha aula vai participar de todo e qualquer tipo de intervenção intelectiva que você fizer. A minha aula vai produzir efeitos para sempre.
Então eu pergunto a você, por que eu vou julgar a minha aula só pelo teu contentamento imediato? Se todos os outros efeitos também são efeitos, talvez até muito mais importantes do que a tua satisfação aqui, que pode ser atrapalhada por uma cólica, né? Ou uma vontade de fazer xixi. Por que você não pode estar entediado aqui e amanhã se alegrar com alguma coisa que se lembrou da aula? Não é possível? Lógico que é possível. Então por que o valor da minha aula vai depender do primeiro efeito? Você poderia então perceber rapidamente que se eu não julgo o valor da aula pelo primeiro efeito, que efeito eu tenho que esperar? O segundo, o terceiro, o quarto? Mas o quarto e o quinto são tão efeitos quanto o primeiro. Então, até quando eu tenho que esperar? Poderia dar um exemplo. O primeiro-ministro da Espanha anterior ao atual chamava José María Aznar. E Aznar declarou guerra ao Iraque, clara e abertamente, junto com Bush e Blair. Tanto que a declaração de guerra foi feita em Madrid. Muito bem, vamos aplicar o consequencialismo. O que foi que aconteceu depois? Saber se ele agiu bem. Então aí, Estados Unidos e Inglaterra despejaram dinheiro na Espanha. A Espanha atingiu um apogeu econômico. A Espanha se deu bem pra caramba. A Espanha, enfim, encontrou aliados impressionantes. A Espanha adquiriu uma centralidade geopolítica que ela não tinha desde Cristóvão Colombo. A Espanha, ótimo. E José María Aznar agiu bem? Nossa, 80 e tantos % de aprovação. Vai ganhar as eleições? Uma beleza, velho. Só coisa boa. Só que uma semana antes das eleições, colocaram uma bombinha na estação de Atocha. E Aznar despenca de 80 e tantos para 19. Perde a eleição. Aí você acorda Maquiavel e pergunta, e aí? Agiu bem em apoiar os ingleses e os americanos? E você responde, até ontem tinha agido bem. Mas agora não se elege nem para síndico de prédio. Então é claro que tem um problema. Até quando eu tenho que esperar? Um outro exemplo que eu gosto de dar. Eu dei uma palestra numa empresa que limpa lentes de contato. E nessa palestra passaram a fichinha ótimo, bom, regular ou péssimo. E aconteceu uma coisa relativamente rara. Uma mulher mandou 0/6 na palestra. Curtiu? 0/6. E para deixar claro que ela não estava querendo se livrar da pesquisa, ela preencheu o qualitativo atrás. E escreveu, palestra inútil e enfadonha. O inútil eu já concordei. O enfadonho eu acho sacanagem, sinceramente. Né? Chama outro cara de filosofia aqui para você ver o que é bom para tosse, velho. Por que você acha que eu venho de São Paulo? Não tem professor de filosofia aí na UFMG? Traz aí para você ver. Achei sacanagem, velho. Mas a mulher mandou 0. É tão inusitado que o cara me mandou a avaliação. Ela estava totalmente fora da curva, tal, beleza. Só que este caso é emblemático. 4 meses depois, essa mulher procura o organizador do evento. E ela pede para reavaliar o professor Clóvis. O cara diz, lamento, mas não é possível, a avaliação já foi feita. Não, eu quero avaliar porque eu fui injusta. E aí o cara que me conhece tal, resolveu perguntar por quê. E ela contou que ela estava sendo perseguida e que num determinado momento ela virou e disse, eu não posso ser moralmente responsável porque eu não tenho liberdade para agir diferentemente. Eu sou como um vento que venta. Eu acato ordens. Portanto, não sou moralmente responsável por aquilo que você me acusa. A pessoa, um pouco assustada com a firmeza da argumentação, recuou. Ela se saiu bem de um momento difícil. E aí ela reconheceu que foi comigo que ela aprendeu isso. E, honestamente, quis reavaliar aquela coisa. E o cara não deixou. Mas isso é muito revelador do quê? É muito revelador que os efeitos na vida não terminam mais. Você não pode julgar uma ação pelos seus efeitos.
Porque os efeitos são para sempre. Nunca mais o universo vai ser como era depois de você existir. Percebendo